Eu gostaria de lançar alguns fundamentos e Vivi e eu estivemos em Itajaí, na convenção, lá na terrinha. Aí o Tito, pai, leva eu onde eu estudava. E a gente passa onde ele estudava e conta a história para ele. E ele pergunta, e eu chorava? Eu digo, chorava, querido, chorava. Ainda chora, mas a gente não fala. Pai, agora, aonde a gente morava, pai? A gente vai lá, mostra, explica, conta. E eu brincava na piscina. Agora, aonde que eu nasci, pai? A gente vai lá em Balneário Camboriú, bem na divisa, ali na Praia Brava. Hospital Santa Luísa. E vocês ficaram com medo de me levar para casa? Sim. A gente vai transitando, a gente passa lá onde a gente almoçava. Aí vai passando todo aquele filme na cabeça da gente, tantas coisas. E a gente tem um tempo para conversar. Porque tem hora que a gente brinca. Precisamos marcar um horário ali com a pastora Patrícia para a gente conversar umas coisas do ministério. Tudo tão corrido. Mas a gente percebe no destilar do Senhor, em todos os detalhes, o frescor de uma nova estação. O movimento que nos aponta ao avanço, ao crescimento. Não tem nada a ver com o saudosismo de arrependimento, mas de uma ousadia para o avanço. E aí você aplica isso na sua realidade. Às vezes a memória que vem, ela vem por causa de um saudosismo. E esse saudosismo acaba te conduzindo a lugares que te colocam talvez na bifurcação de uma decisão. Se eu tivesse. No caso, quando você batiza isso no Senhor, você acaba encontrando sentido em tudo o que aconteceu e em tudo o que você fez. Não falo isso para justificar erros, mas para trazer à nossa memória, enquanto filhos e filhas de Deus, a essência da caminhada e aquilo que o Senhor tem escrito desde a eternidade sobre mim e sobre você. De caminhos que às vezes parecem estranhos, mas mais cedo ou mais tarde se revelam na ternura e na clareza do Espírito Santo, trazendo luz a planos e projetos que de verdade achávamos que tínhamos controle, mas tudo já estava no Senhor. A essência do Evangelho, ela pulsa, ela transpira através do movimento do Espírito que nos conduz. Coisas que às vezes nos levam a um lugar de relutar, de queremos criar resistência ao fluxo, assim como o Senhor e seus projetos são como um rio fluindo. Parados, podemos perceber se com sensibilidade mergulharmos as nossas mãos, percebendo a correnteza que nos move. Você já fez isso num rio? Paradinho? Coloca a mão no rio, você vai sentindo, por mais lento que pareça, você percebe para onde as águas estão fluindo. A vida com Deus é esse caminho de sujeição e de uma inclinação que conduz. Você pode resistir e apenas perceber que as coisas estão em movimento, ou simplesmente se sujeitar e fazer com que o caminho da sujeição siga com o próprio fluxo do rio de Deus. Esse caminho é chamado Evangelho, a boa nova anunciada por Cristo, da conexão com Deus, que fez com que eclodisse na terra algo extraordinário, chamado de igreja, o corpo místico do Senhor, que nos traz um senso de realidade e nos faz convergir no mesmo sentimento, no mesmo propósito, avançando em direção ao coração de Deus, que nos faz realizar segundo a sua vontade. Em algum momento você deve ter escrito um projeto de vida. Logo o Senhor vem e apresenta a alternativa. E aquilo que num primeiro momento é a alternativa, logo você entende que é o que estava escrito na eternidade. Olha só, o Senhor tem muito para realizar em nosso meio. Tem muito para realizar na sua vida. E quanto mais você se mover com esse coração, mais você vai entender o poder e a autoridade do tempo
sendo desenrolado, aberto, feito conhecido diante dos seus olhos. Não tenha medo de viver o Evangelho. Pode parecer estranho, mas é real e é verdadeiro. Por favor, coloca para mim na tela ali Abacuque. Quero compartilhar alguns pontos com você, mas lançar alguns fundamentos, e eu já pedi ao pastor Cleiton que ao final dessa ministração ele vai colocar um QR Code aqui no telão e você vai poder com seu celular acessar um documento, e nesse documento você vai ter acesso a tudo que eu estou falando aqui, amém? Porque esse é um convite meu, e falo isso aos ministérios dessa casa, aos coordenadores, que depois compartilhem esse conteúdo em todos os grupos de WhatsApp aqui da casa. E também peço à pastora Paty que compartilhe depois lá no nossa comunidade de membros, porque esses fundamentos norteiam os passos, assim como muito que será compartilhado ainda nessa manhã, e eu vou ser breve, porque depois eu preciso que você se debruce nisso e entenda mais sobre essa nova estação, essa nova jornada, amém? Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí, crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse texto de Abacuque, ele nos coloca como um verdadeiro frescor da introdução, daquilo que podemos fazer e caminhar, acessando no Senhor quem Ele é. Repita assim comigo: proclamação. É tudo aquilo que você diz acerca de Deus, que de verdade Ele é. A fama do Senhor não se trata somente de um Deus criador, alheio e isento à vida, à história comum das pessoas. O Senhor, na sua verdade, Ele está acima de toda e qualquer questão, acima de todo e qualquer movimento. Nós sofremos com os movimentos, as conexões, as desconexões, os ventos favoráveis, os ventos contrários, e muito se tem o que falar sobre isso. Mas o foco é a vontade do Senhor, porque os atos dele são memoráveis. E quando ele decide fazer através da sua igreja, do seu povo, todo o ambiente é afetado e toda a vida passa a ser gerada de uma maneira sobrenatural diante dos olhos de todos. Pois o avivamento já não é algo somente encapsulado dentro de uma sala, dentro de um quarto, dentro de uma igreja, de uma comunidade de fé, mas acaba transcendendo naquilo que se propõe. E a ousadia de um movimento, de uma casa ministerial, a ousadia de alguém que decide viver isso no Senhor, é impulsionada pela compreensão do que o Senhor é capaz de fazer. É a realidade do alto nos provocando em todo momento, para que ela seja manifesta na terra. Quando Jesus diz, assim na terra como é no céu, Ele está falando de um ambiente de glória, um ambiente de adoração, um ambiente onde já não há noite, um ambiente onde já não há dor, onde já não há lamento, onde já não há clamor. É onde o Senhor governa e onde o Senhor estabelece os seus fundamentos e os seus marcos, e a terra já não é a mesma. Avivamento não é uma programação, não é um diagnóstico da conferência. Não é um barulho, nenhuma agenda emocional de domingo pela manhã ou domingo à noite. É algo que detectamos a partir do céu que se inclina para encontrar uma terra preparada. E quando Deus sopra sobre uma chama fraca e ela se torna um verdadeiro incêndio. Movimentos de avivamento na história da igreja aconteceram a partir de fragmentos, de uma falta de compreensão.
de uma verdadeira crise existencial, que não só uma comunidade de fé estava passando, mas de uma verdadeira apostasia que estava sendo colocada à mesa entre as nações, no descrédito de quem deveria representar a eternidade e acaba representando apenas os seus próprios interesses. Apostasia é algo sério e quando detectada, deve ser enfrentada pelo ato do permanecer e, de uma forma ousada, estabelecer um ambiente disponível para que o Senhor venha e transforme aquilo que é o caos, aquilo que é descrédito, tornando em crédito, aquilo que é desafeto, tornando em afeto, aquilo que é desamor, convertendo em amor. Lá em Neemias, capítulo 8, há uma fala muito interessante, porque diz que o povo chorou ao ouvir e ao ler a lei. Aquilo que havia sido estabelecido por Deus como um marco, um fundamento sobre a história de um povo. A Escritura é suficiente em nos direcionar, porque ela tem todos os elementos que apontam através da proclamação de quem Deus é, para nos tirar de toda e qualquer crise, nos fazendo levantar de uma maneira ousada, manifestando Cristo, manifestando quem Deus é. Repita comigo: proclamação. É uma vida que se propõe a ser como Cristo é. Conversando com os pastores, ordenados, reconhecidos aqui da casa, dos mais antigos aos mais novos, eu e a Vivi temos sempre uma coisa muito clara sobre isso. O dia que nós apresentarmos um evangelho diferente, que não aponte o Cristo, por favor, não nos ouçam, porque aí há alguma coisa errada entre o discurso e a prática. Não existem malabarismos. O que existe é a realidade do evangelho. Não são as muitas opiniões, a muita forma de pensar, um livre pensamento. Não é isso. É sujeição. E essa sujeição não é cabresto religioso. Não tem nada a ver com isso. Não caminho desse jeito. Ninguém nessa casa caminha desse jeito. Irmãos, eu conheço elementos que conduzem a isso. Eu vivi isso na pele. Com 9 anos, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, era o pastor presidente da denominação. No dia que meu pai estava sendo enterrado, na igreja sede da cidade, meu pai presidia a igreja que ele fundou. Minha mãe recebeu uma carta comunicado dizendo: vocês têm 30 dias, 15 dias para sair da casa pastoral, porque está vindo outro pastor assumir a igreja. Não tinham onde morar. Minha mãe viúva com 3 filhos, a denominação serviu de um verdadeiro convite para a gente se virar. Não me venha falar sobre conhecer ou não conhecer gestos religiosos. Eu repudio isso. Mas entenda, eu insisto que um caminho de honra, ele deve ser estabelecido de uma forma linear. Sujeição mútua. Não, pastor, mas eu penso desse jeito aqui. Ai, irmão. Pastor, o que o senhor acha, irmão? Eu nem estou querendo achar mais nada. Não, é porque do meu jeito... Tá, irmão, leva tudo, a túnica, leva a camiseta, leva a minha meia também. Ganhei meias novas para o inverno. Leve todas. Num ambiente onde ninguém quer nada, Cristo é quem governa. Num ambiente onde alguém quer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde o coração se revela. E ao se revelar, a ausência é amplificada. O diagnóstico sobre ler Neemias 8 é alguém chorando e dizendo: olha só quem Deus é.
Olha só o que ele pensa. Olha só o que ele fez. Olha só o que ele disse que iria fazer. Olha só quantas coisas. Depois você lê em Neemias 8, você vai ver um povo chorando porque estava lendo aquilo que estava escrito, estava guardado, empoeirado. A igreja esquece quem Deus é. É por isso que vive de mazela em mazela, de luta em luta, de igreja em igreja, lugar em lugar, endereço em endereço, esperando uma porcaria de uma oportunidade para viver coisas que o Senhor mesmo não está nem aí. Ministério é para quem suporta. E suportar não é fácil. Agora, quando lemos Neemias 8, a gente lembra de quem Deus é e a gente compreende o que Jesus disse, para a gente ficar tranquilo, porque Ele já fez. E a gente só suporta porque Ele fez. A gente só suporta porque Ele fez. Eu vou repetir. A gente só suporta porque Ele fez. Na minha força não vai. Tomei um vento lá no sul, na minha careca, já fiquei gripado. Um vento. Ventinho. O Tito estava até achando propício a nadar na praia. Eu digo, meu Deus do céu. E a minha força, não é. Essa fé que ela vem pelo ouvir, e esse ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, é ela que nos faz andar num caminho de liberdade, mas também nos confronta, porque no movimento nós temos a oportunidade de manifestar o que está no nosso coração. Manifestar o que está no coração. Nós caminhamos num ambiente mais difícil do que parece. Porque o ambiente mais fácil, ele te entrega um protocolo. E no protocolo que você recebeu, você se sujeita a ele, no item 1, item 2, item 3, A, B, C ou D, e no meio disso você agora está seguro que você está seguindo a regra da denominação. Num protocolo de liberdade no espírito, você tem a oportunidade de inclusive fazer errado. Aí você manifesta a segurança que você tem nos seus pés em confiar em quem já trilhou um caminho e pode te ajudar nisso. Estava indo para Itajaí. Nós estávamos embarcando no avião. E logo eu recebo 1000 ligações e várias mensagens de desespero. E essas mensagens eram um irmão que esteve um tempo conosco aqui. Não muito, mas um tempo. E a fala desse irmão, eu já conheço o Mevan. Tá tudo bem, você conhece o Mevan, tá tudo certo. Passa um tempo, ele diz, pastor, eu recebi de Deus, aqui diante desse altar, que eu tenho que ir uma determinada cidade, aqui mesmo no Sudeste. O que o senhor acha disso? Eu digo, eu não acho nada. Tu te vira, porque eu já estou me virando já. Eu estou dando o meu jeito. Já Deus mandou, já estou debaixo de sujeição de palavra. Pastor, mas eu quero lhe ouvir. O que o senhor tem para me dizer? Cara, se Deus te mandou fazer alguma coisa, não me coloca em fria não, irmão. Eu estou tentando andar em paz com o meu Senhor. Vai que eu te digo o contrário do que ele disse. Não ando nesse lugar, tu me guarda. Mas então o senhor ora e me abençoa, eu vou embora. Te abençoo, cara. É nós, fica tranquilo. Senhor, abençoa o teu filho, abençoa o teu servo. Logo há uma viagem. Quando há essa viagem, em algumas semanas se torna em desespero. Porque faltou todos os elementos no meio daquele contexto. E um pedido de ajuda, então, se torna realidade. Pastor, o senhor me ajuda? Te ajudo.
Eu preciso voltar para Santa Catarina. Eu te ajudo a voltar a Santa Catarina. Pastor, eu acho que eu errei, né? Cara, não vou dizer que você errou, irmão. Eu só vou dizer que no meio de toda a oportunidade que você tem de sujeitar uma voz na dúvida, alguém que tenha maturidade para te dar uma direção, para que as coisas não deem errado no caminho, se agarre a isso, porque é privilégio. Eu compartilho isso com você. Essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pode ser soprada pela maturidade de quem te quer bem. Ouvir homens e mulheres de Deus que sofrem pelo aspecto de caminhar debaixo do que Deus mandou fazer e depois se frustrar com a consequência disso é terrível. Porque você precisa trabalhar num caminho de uma reconversão. É estranho, você tem que converter novamente. Fazer com que haja um novo nascimento. Para que essa pessoa já não se perca mais ouvindo uma voz que em algum momento falhou. Deu errado. Porque quem vive a voz de Deus caminha por onde precisa caminhar, suporta o processo e continua na mesma convicção. Nós nunca liberamos uma palavra a alguém que confrontasse princípios que Deus já havia nos dado antes. E caminhamos nisso debaixo de temor. Essa instrução para você, nessa manhã, vai te colocar num prumo para que as próximas etapas, as próximas estações da sua vida não sejam movidas por emoções, mas sejam realizadas por convicções. Então, por favor, se desarme. Olhe para quem está do lado direito e depois do lado esquerdo e diga: se desarme. Aproveita que está friozinho, está gostoso, se desarme. Quanto mais você se desarmar, mais legal vai ser. Principalmente para que você não lute contra a correnteza. Não gere nenhuma resistência ao fluxo sobrenatural do caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Você está me entendendo? Esse andar na presença de Deus promove uma palavra que nos impulsiona, que nos leva adiante. Essa palavra ela não massageia o nosso ego, ela expõe o nosso coração. O verdadeiro avivamento começa quando deixamos de lado o que queremos ouvir e buscamos o que Deus está dizendo. É só você ir no YouTube. Profecia sobre finanças. Profecia sobre caixinha de promessa virtual. Revelação. Vou procurar uma livezinha aqui daquela que você manda o stickerzinho e recebe de volta o negócio. Nunca tem nada de que a gente vai morrer, você já notou? Só coisa boa. Quando você acessa esse lugar de buscar o que se quer ser ouvido, mas que a voz de Deus tenha preeminência nisso, você compreende a maior dificuldade que nós temos hoje quanto igreja. E não é informação. Não é informação. Informação a rodo. É aquilo que a Escritura fala sobre um ouvido seletivo, procurando profetas, pastores, líderes, segundo os seus próprios interesses. Aonde que está a segurança? É você ser apacentado e ser conduzido por alguém que de verdade caminha no temor, inclusive de não falar asneira, para que você não seja só um eterno afirmado, que talvez vai confrontar a sua vida e o seu coração. E quando você se sentir ofendido, saindo por aquela porta, pensando em nunca mais voltar nesse auditório, é onde talvez você tenha que permanecer um pouco mais e compreender que talvez o seu coração só está sendo revelado diante das suas próprias mazelas. Você quer interpretar a voz do Espírito Santo. Não faça isso. Porque aí você morre e mata.
Você morre e mata. Morre por uma vida provável que Deus tem para você e mata tudo aquilo que está retido na eternidade, doido para nascer através da sua vida. Ninguém vai colocar cordas e amarras, algemas nos seus pés, nas suas mãos, na sua boca, para que você cesse, inclusive, o que você tem a dizer. E eu louvo a Deus por gente que tem o que dizer. Mas filtre, inclusive as opiniões. Porque dessa casa o que emana é um evangelho que quer te transformar para a vida. E não só para que o teu 2025 seja um ano abençoado. Pastor Júnior falou aqui na passagem, louvo a Deus pela vida do meu amigo, que a fé não é um jogo do tigrinho, né? Onde você faz a sua aposta e espera receber alguma coisa de volta. Chega de apostar. Chega de ficar mensurando o quanto que você é de Jesus e o quanto que você não é. Pare de flertar com a sua vida de fé, talvez de muitos anos, que a qualquer momento você puxa o pino da granada e tudo explode à sua volta. Irmão, não faça isso. Adentre num nível de fé e comece a batizar os seus lábios, comece a batizar os seus ouvidos. Quando você estiver indo para casa, comece a perceber a grandeza de Deus nos pequenos detalhes. Se sujeite à palavra, se deixe conduzir, se permita ser apacentado, se permita ser tocado, se permita ser motivado, movido para viver uma vida com o Senhor extraordinária, rasgando o seu coração mais do que as suas vestes. Um costume judaico, Oriente Médio, quando há algo que é escandaloso, é uma dor, é uma coisa, rasgar as vestes, jogar cinza sobre a cabeça. Pessoas que se enlutam aos olhos de todos, mas por dentro continuam blindados em seus próprios sentimentos. Não. Repita assim comigo: rasgar o coração é mais importante do que rasgar as vestes. Pegar esse microfone aqui e chorar não significa nada. Tá tocando. É o iFood que chegou, não? Rasgar o coração é mais potente do que rasgar as vestes. Quando você rasga as suas vestes, você eleva o nível da estética. Ou seja, daquilo que os outros têm que pensar a seu respeito. Agora, quando você rasga o seu coração, você entra num lugar onde só você e Deus estão vendo. Quando você rasga o seu coração, você faz isso por dentro primeiro, para que depois isso se apresente aos outros. E muita gente não vai nem entender. Escute uma coisa, eu já vou concluir. Moisés, criado no Egito, cultura egípcia. Um homem letrado. O Egito fundamentou praticamente tudo sobre o pensamento grego. Quando você estuda a história, você vai voltando nas estações e você vai percebendo o quanto que havia autoridade sobre aquele povo. Coisas que não concordamos, obviamente. Muitas delas. Mas Moisés tinha um nível elevado de compreensão. A técnica de Moisés era refinadíssima. Moisés foi criado como um rei. A sua época, talvez hoje o Tito tenha mais informações com 8 anos do que o faraó tinha na época bíblica. Mas olha que interessante. A vida adulta de Moisés começa com um assassinato. Repita comigo: assassinato. Você sabe muito bem o que significa isso. Assassinato não é ninguém chamando ninguém de feio. Moisés matou um homem. E quando ele matou esse homem no Egito, com as suas próprias mãos, ele acabou seguindo um caminho para o deserto. Podemos entender que Moisés, com todo o seu conhecimento, era um bicho bruto. Moisés precisava ser forjado.
E depois Moisés passa por um caminho de forja. Nesse caminho de forja, um quebrantamento dentro do seu coração, que só o Senhor, para perceber e entender aquele vínculo, aquela relação específica, ao ponto de que o que é citado sobre Moisés, à luz das Escrituras, é que na face da terra, de todos os homens, não houve nenhum mais manso do que Moisés. Você quer entender aonde Deus vai tratar mais a sua vida? Na hora que você começar a conduzir pessoas para mais perto de Deus. Moisés foi tratado porque ele se colocou numa brecha como um libertador, e já não mais como alguém que esperava a redenção do povo hebreu no Egito. Ele foi e gerou salvação para gente que ele conhecia e para gente que ele não conhecia. Pastor, mas eu sou duro, eu sou dura. Minhas ações, as pessoas me conhecem desse jeito, dessa forma. Comece a abrir o seu coração e rasgue o seu coração. O Senhor vai começar a confiar pessoas para você dar destino a elas. Aí toda essa sua dureza vai ser batizada. E vai adentrar dentro de você um nível de mansidão extraordinário. E você vai começar a proclamar quem Deus é. Porque Deus é salvação, Deus é amor, Deus é vida, Deus é espírito, Deus é graça, Deus é verdade. E isso vai acontecer através de pessoas que querem viver o Evangelho. Não, você não é tão duro quanto pensa. Você não é tão dura quanto pensa. Basta você rasgar o seu coração e permitir que o Senhor flua através de você. Pastor, mas eu não sou pastor, não. Eu estou falando com você. Para que você entenda a dimensão do cuidado e do zelo. Evangelho vai além do seu umbigo, além do seu ventre, além dos seus interesses. Se você disser sim para Deus, talvez você seja o elo de pacificação de um problema familiar de décadas. Se você disser sim para o Espírito Santo, talvez você vai ser o elo de cura e de redenção para relacionamentos que estão arrebentados desde quando você nasceu. Se você disser sim para o Espírito Santo e ouvir da parte de Deus uma voz e um comando, assim como Moisés quando viu aquela sarça ardendo, você vai se sujeitar e se tornar a conexão necessária de Deus para fazer com que tudo aconteça e comece a fluir na sua casa. Se alguém tem um coração duro, como era de Moisés, matando pessoas fora e dentro de si, indo embora, simplesmente abandonando, talvez você precisa se tornar como Moisés, voltando ao lugar aonde caiu, se tornando redenção, remissão, salvação, libertação para um povo, a fim de que muitos fossem salvos. Esse homem era diferenciado, porque literalmente Deus mostrou para ele coisas que ninguém estava vendo. Literalmente Deus mostrou para ele coisas que ninguém estava percebendo. E um coração de pedra foi revelado através da transformação que o fez mole e disponível às mãos de Deus ao agir do Senhor.